O pescador chamado Jonatas sentia que o chão de sua vida havia desaparecido sob seus pés. Após uma sucessão de tragédias familiares e dívidas acumuladas, ele não via mais saída nos caminhos da terra firme. Tomado por uma angústia que beirava a loucura, ele empurrou seu pequeno barco para o oceano no meio de uma tarde carregada de presságios sombrios. Ele não buscava sustento, nem pretendia voltar com redes cheias. Seu coração estava transbordando de um vazio insuportável. O pescador desafiou o mar em desespero, remando com uma força furiosa em direção às ondas mais altas, como se quisesse obrigar o destino a tomar uma decisão final. Para Jonatas, o oceano era agora um carrasco necessário para colocar fim à sua dor silenciosa. Ele ignorava o perigo das correntes, pois sua mente estava mergulhada em uma tempestade interna muito mais destrutiva do que qualquer fenômeno da natureza que o cercava. À medida que a costa desaparecia no horizonte, o mar começou a rugir, aceitando o desafio imposto pelo homem desesperado. Ondas gigantescas golpeavam a madeira frágil, e o vento gélido tentava arrancar o remo das mãos de Jonatas. Ele gritava para o céu, exigindo respostas que nunca haviam chegado em seus momentos de oração silenciosa na vila. O desespero cegava para o fato de que ele estava entrando em um domínio onde nenhum homem sobrevive por conta própria. O barco começou a inundar, e o balanço violento ameaçava lançá-lo no abismo a qualquer segundo. No entanto, no ápice de sua tentativa de fuga da vida, ele percebeu algo que desafiava o senso comum. No meio daquela imensidão revolta e hostil, havia um ponto de calmaria absoluta. Era Jesus quem o esperava, parado sobre as águas agitadas como se estivesse guardando o portal para um novo e eterno começo. O impossível aconteceu no momento em que os olhos de Jonatas encontraram os olhos do Mestre através da cortina de chuva e sal. O pescador, que buscava o fim, encontrou-se diante do Autor da vida. Jesus não estava apenas lá, ele estava esperando por aquele momento específico de rendição total. O mar ao redor da figura de Cristo parecia curvar-se em reverência, criando um refúgio de paz no centro do caos absoluto. Jonatas largou os remos e caiu de joelhos, sentindo que seu desespero estava sendo sugado pela presença de Deus. O segredo divino revelado ali era que Jesus muitas vezes nos espera no ponto mais profundo de nossa queda. O mestre estendeu a mão para o barco, e instantaneamente o tremor da embarcação cessou. O plano de Deus era transformar aquele ato de desistência em um ato de entrega que mudaria toda a linhagem espiritual de Jonatas. Jesus aproximou-se do barco, e a paz que emanava dele era mais poderosa do que qualquer tormenta. Jonatas, por que você procura a morte se eu sou a vida em abundância? Perguntou o Senhor com uma voz que curava as feridas da alma instantaneamente. O pescador não conseguia falar, ele apenas chorava, deixando que o peso de meses de agonia fosse lavado pelo amor de Cristo. O segredo divino era que o mar não era um inimigo, mas o local do encontro marcado por Deus para resgatar sua ovelha perdida. O impossível era a restauração imediata do espírito de Jonatas. Ele sentia que o desejo de morrer fora substituído por uma sede insaciável de conhecer aquele que caminhava sobre as águas. Jesus explicou que o desespero fora o caminho amargo que o levará ao lugar da revelação doce e transformadora que ele agora experimentava no oceano profundo. O mestre sentou-se na proa do barco e começou a falar sobre o futuro que Jonatas acreditava estar morto. Ele disse que as perdas sofridas na terra seriam compensadas por tesouros que a traça e a ferrugem não poderiam consumir. O segredo divino era que Deus usa as nossas situações de limite para nos dar uma perspectiva de eternidade. Jesus ordenou que Jonatas olhasse para baixo, e onde antes havia apenas o medo do abismo, agora havia uma clareza cristalina que revelava a providência de Deus em cada detalhe da criação. O impossível era a confiança que agora habitava o coração do pescador. O plano divino era usar a história de Jonatas para salvar outros homens que também desafiavam a vida por causa do desespero. O pescador rústico estava sendo ungido ali mesmo como mensageiro da esperança, preparado para voltar ao mundo com uma mensagem viva de ressurreição. Jesus então fez um gesto para o mar, e das profundezas surgiu uma pesca tão magnífica que o barco parecia adornado com joias vivas. O segredo divino era que a provisão material é apenas um anexo da presença espiritual de Deus. O impossível era ver a rede, que Jonatas nem chegará a lançar, transbordar com o melhor que o mar poderia oferecer sob o comando do seu Criador. Jesus sorriu e disse que Jonatas nunca mais precisaria desafiar o mar em desespero, pois agora ele conhecia o dono das marés. O pescador entendeu que sua sobrevivência era um milagre com propósito. Ele percebeu que o mar, em vez de ser seu túmulo, fora o seu batismo para uma vida de serviço e fé inabalável. O mestre estava devolvendo a ele não apenas a vontade de viver, mas uma missão que transcendia as águas e alcançava o reino dos céus. À medida que o sol começava a romper as nuvens, Jesus deu a Jonatas uma última instrução. Vai e conte aos aflitos que eu estou esperando por eles no lugar onde eles pensam ser o fim.
O segredo divino era que a misericórdia de Deus é mais profunda que qualquer oceano de dor humana. O impossível continuava a acontecer, pois a presença de Jesus permanecia tão tangível quanto o sol que agora aquecia o rosto do pescador. Jonatas começou a remar de volta, mas agora seus braços eram movidos por uma força sobrenatural e seu coração batia em ritmo de louvor. O plano de Deus foi executado com uma precisão cirúrgica, transformando um suicida em potencial em um portador da luz eterna. Ele olhava para as águas calmas e via nelas o espelho da glória daquele que o esperara no meio da tempestade para salvá-lo. Ao encostar o barco no cais da vila, as pessoas ficaram atônitas ao ver Jonatas. Ele saíra com o rosto da morte e voltará com o rosto da vida. O impossível era o brilho em seus olhos e a abundância que carregava em seu barco simples. O segredo divino não podia ser contido. Ele começou a contar sobre o encontro sobre as águas e sobre como Jesus o esperava no auge de seu desespero. O plano de Deus começou a se espalhar pela vila, trazendo um avivamento de esperança para todos os que sofriam em silêncio. Jonatas tornou-se o homem que todos procuravam para ouvir palavras de conforto. Ele provara que o desespero é apenas o convite de Deus para um milagre que a mente humana não consegue processar ou prever sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Os anos passaram e Jonatas tornou-se um mestre da resiliência cristã, ensinando aos jovens que o mar da vida pode ser desafiador, mas nunca é solitário para quem conhece a Cristo. O segredo divino de sua jornada era a base de cada conselho que ele dava. Nunca desista, pois Jesus está esperando por você no meio da sua maior crise. O impossível continuava a acontecer através de sua vida, com testemunhos de restauração que alcançavam as cidades vizinhas. O plano de Deus para Jonatas foi plenamente realizado, e ele viveu uma velhice cheia de paz e de frutos espirituais. Ele olhava para o mar com uma gratidão eterna, sabendo que fora lá, no ponto de sua maior fraqueza, que ele encontrara a força que nunca o abandonaria. O pescador do desespero tornará-se o pescador da esperança. A história de Jonatas termina com ele sentado na areia, observando o horizonte onde um dia ele pensou que tudo acabaria. Ele sabia que o mar fora o altar de sua transformação radical. O segredo divino era sua herança final. Jesus sempre espera por nós, especialmente quando pensamos que não há mais ninguém. O impossível era a paz que ele agora sentia ao enfrentar qualquer nova dificuldade, pois ele conhecia o mestre das tempestades pessoalmente. O plano de Deus estava completo, e Jonatas partiu para a eternidade com a mesma serenidade com que voltará daquele mar revolto. A história do pescador que desafiou o mar em desespero permanece como um farol para todos os que se sentem perdidos, lembrando-os de que, não importa quão longe naveguem na dor, Jesus estará sempre lá, esperando para transformá-los.